Estamos de volta, 11 horas 19 minutos, eu estou voltando sempre assim, ó, no quebradinho ali, ó, 11h20 agora, 11 horas e 20 minutos. Deixa eu já conversar um pouquinho com o senador Wellington Fagundes, conversar um pouco mais, né? Já começamos falando sobre o projeto que foi aprovado, foi encaminhado para a Câmara. O senador acredita que nos próximos dias já deva ser votado, aprovado e mandado para sanção governamental. Senador, o uso das fábricas de medicamentos veterinários para a produção de vacinas, qual vai ser o impacto disso neste momento de pandemia que estamos vivendo? Que eu acho que o seu áudio aí, o áudio do senhor parece que foi desligado aí, dá uma verificada aí, por favor. Exatamente, foi desligado o áudio, mas está retornando. O grande impacto é exatamente a capacidade que a indústria de saúde animal tem de produzir milhões de vacinas. E segundo o documento que eu tenho à mão, é encaminhado a mim como relator da comissão da Covid, o SINDAM, que é o Sindicato de Saúde Animal, garante que em 90 dias, após a autorização das autoridades brasileiras, Anvisa e Ministério da Agricultura, e também a chegada da semente mãe ou da célula semente, é possível produzir 400 milhões de doses em 90 dias. Portanto, seria o volume suficiente para imunizar toda a população brasileira, e eu tenho certeza que poderemos dar o exemplo ao mundo, até ajudando países mais carentes para ter vacina, porque hoje o certo é que não tem vacina disponível no mundo. Infelizmente, essa é a realidade, principalmente pela nova onda que chegou na Índia, e lá, então, era um grande produtor, e eles estão tendo que usar praticamente a sua produção para vacinar o próprio povo indiano. Que está feia a situação lá. Agora, com relação à qualidade da indústria veterinária, porque quando falo em veterinário, não, a questão sanitária, a questão da qualidade dos laboratórios, isso a empresa vai ter que passar por um cadastramento, uma fiscalização, como é que vai ser? Muito boa pergunta, Luiz Fernando. Essas empresas, na verdade, o Brasil tem 22 fábricas de vacina da saúde animal, enquanto que na saúde humana, ou seja, na vacina humana, nós já tivemos 8, e hoje, dada essa globalização, só temos 2 pequenas, que é o Instituto Butantan e a Fiocruz, que, na verdade, são muito mais laboratórios de pesquisa do que indústria. Eles estão agora preparando, em função da pandemia, a construção de indústria maior, uma do Butantan e outra da Fiocruz. Só que essas 2 indústrias só ficarão prontas no início do ano que vem. Então, e até lá, nós temos a possibilidade aí que a gente está orando, pedindo a Deus que não aconteça, mas, segundo as estatísticas, o Brasil pode chegar no dia 1º de julho com 562 mil mortes de irmãos brasileiros. Olha que situação difícil que todos nós estamos passando. Porque quem é que não tem um irmão, um parente ou um amigo que já não tenha sido acometido ou morreu? Então, por isso, a vacina é fundamental. É vacina, vacina e vacina. Por quê? Porque também está provado a capacidade imunológica das vacinas produzidas, e são várias delas no mundo afora. E o Brasil até hoje não produziu uma dose. Sancionada, essa lei é inédita no mundo, né? Essa lei é inédita no mundo em termos de produção de vacina. Mas, olha, a França, a questão de 20 dias atrás, inclusive autorizou a utilização de anestésico veterinário para também o humano. Porque é bom dizer, Fernando, que a maioria dos medicamentos, a maioria das indústrias, elas têm a área de saúde humana e saúde animal. E os produtos, a base dos produtos são praticamente os mesmos. E aqui eu posso ilustrar. O pesquisador, um dos que pesquisaram a penicilina no mundo, é um médico veterinário
e ainda está vivo. Ele está com 104 anos, mora em Brasília, uma pessoa renomada mundialmente e que é veterinário e que foi o primeiro a trazer a penicilina para o Brasil. Então, a base dos produtos, a maioria, é a mesma utilizada na saúde animal e na saúde humana. Aliás, eu queria dizer que no Brasil, a saúde animal é até mais rígida, porque aí envolve o que? A questão econômica. Nós somos um grande exportador de alimentos, principalmente de proteína animal, para o mundo. E a exigência desses países que compram do Brasil é muito grande, vem aqui fiscalizar diuturnamente as empresas que produzem a matéria-prima, que produzem os remédios de utilização veterinária. Agora há pouco, por exemplo, nesses protocolos, aí estava sendo recomendado a ivermectina, ou seja, o Ivomec. O Ivomec é um produto usado na veterinária há mais de 20 anos. Então, também ele tem o Ivomec, que é o produto humano, é um vermífugo. Eu aqui, inclusive, não quero questionar, mas eu entendo que a ivermectina não tem nenhuma ação sobre o vírus da Covid. Senador, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Vivaldo Lopes, que o senhor conhece muito bem, que vai participar da nossa entrevista. Vamos ver se ele tem uma pergunta para fazer em relação, Dr. Vivaldo, a esse tema que nós estamos abordando agora, que é a questão dos medicamentos, né, das fábricas que serão utilizadas para a produção de vacina. Eu sei que nós vamos ainda entrar na questão da CPI do Senado, que foi montada essa semana, e também na questão do transporte. Mas em relação a esse tema, o senhor tem uma pergunta? Tem, na verdade, senador Wellington, eu sou meio suspeito de dar parabéns a você pela ideia interessante. Eu já falei aqui que é um caso mundial de sucesso a gente utilizar as plataformas industriais que já produzem vacinas animais para o combate à Covid. Parabéns não só pela ideia que deve ter surgido contigo, que é veterinário, e com as pessoas especializadas da área, mas principalmente pela sua persistência em levar isso adiante e transformar isso num projeto e aprovar no Congresso Nacional. A minha pergunta é o seguinte, Wellington, a Anvisa já visitou ela, porque tem que passar por um rigor da Anvisa, não só de visitar as fábricas e ver o cuidado da fabricação, da indústria, como depois aprovar isso posteriormente. Em que estágio que está isso perante a Anvisa, a aprovação dessas indústrias produzirem vacina para a Covid? Luiz Fernando, primeiro eu quero dizer da minha satisfação de poder estar falando também com o competente Vivaldo, um homem que conhece a economia em Mato Grosso como ninguém. Então, e já começa pela sua pergunta, que é extremamente inteligente. É importante que a população saiba que essa ideia ela nasceu junto na Academia Brasileira de Medicina Veterinária, cuja academia eu tenho a honra de ser também membro. E o presidente da academia, o doutor Josélio Moura, ele que é um doutor, professor da UNB, mas já foi ele que criou a Secretaria de Inspeção Sanitária do Ministério da Agricultura, de Controle Sanitário. É um homem que também tem o seu irmão que é pesquisador, e ele conhece, foi presidente da Associação Mundial de Medicina Veterinária. Então, eu quero aqui fazer uma homenagem também, mesmo que ele não esteja assistindo provavelmente nesse momento. Por quê? Porque ele está internado na UTI, num hospital em Brasília, porque também ele e a esposa foram acometidos da Covid, inclusive estavam até ontem na UTI. Então, ontem eu tive a oportunidade já de falar com ele já melhorou, mas realmente passou dias muito difíceis. Então, foi através da Academia Brasileira de Medicina Veterinária que nós, então, procuramos o SINDAM, que é o Sindicato de Saúde Animal, e o SINDAM, então, entregou um documento a mim, onde eles mostram que e apontam 3 grandiosas fábricas de vacinas, principalmente vacina de febre aftosa, que é a mesma tecnologia da fabricação da vacina coronavírus, ou seja, é a partir do vírus inativado. E, então, essas 3 indústrias teriam capacidade de produzir 400 milhões de doses em 90 dias. Né? Então, olha, imagine o que é a capacidade de produção. E aí, ainda,
essas indústrias, elas estão funcionando, acabaram no mês agora, passado, de produzir todo o lote de vacina de febre aftosa, mais de 200 milhões, que começa a campanha agora no Brasil, nos estados que estão sendo vacinados, porque essa doença nós estamos conseguindo erradicá-la, e há mais de 20 anos o Brasil produz vacina a partir do vírus inativado e nunca tivemos nenhum escape de vírus. Portanto, a comprovação nada melhor do que isso. Então, essas indústrias estão no nível máximo de biossegurança, ou seja, NB3+, e, claro, com a Anvisa, que tem ali a inspeção, e é bom dizer isso, que os técnicos, os cientistas da Anvisa e também do Ministério da Agricultura trabalham em conjunto. Então, nas nossas discussões, eles já conhecem, já fizeram esse trabalho e já fizeram um entendimento, onde a Anvisa já liberou que essas indústrias poderiam continuar sendo reguladas pelo Ministério da Agricultura e a Anvisa faria o controle de qualidade depois do produto pronto. Como é hoje a importação do IFA, das vacinas, que vem em grandes bombonas, refrigerada, por isso é um custo muito alto, de avião, né, frete extremamente caro. Então, chega no Brasil, cada lote ele é inspecionado, ele é certificado pela Anvisa. Todo remédio brasileiro, e não todo remédio que vem, que é utilizado nas farmácias brasileiras, seja veterinário ou seja humano, ele tem que ter a certificação. No caso do veterinário, pelo Ministério da Agricultura, e no caso humano, pela Anvisa. Mas os técnicos são do mesmo nível. Como eu disse, na medicina veterinária é até um pouco mais rígido, porque a exigência internacional para importar um produto brasileiro é muito alta, principalmente se tratando de proteína animal. Senador, vamos falar um pouquinho da CPI do Senado, CPI da Covid. Foi instalada, já está gerando polêmica, já falou-se que não vai se chamar, queria se chamar Paulo Guedes, mas não vão mais chamar para não criar um constrangimento, enfim, já começou quente. O senhor está participando desse processo? Como é que está como que o Senado está trabalhando essa questão? Luiz Fernando, eu sou líder do Bloco Vanguarda. No Bloco Vanguarda é o DEM, o PSC e o PL. Então eu como líder indiquei o nosso senador Jorginho Melo, ele inclusive foi o autor do PL do Pronamp, juntamente com o nosso partido, que fomos subscritores, e o Pronamp, o Vivaldo pode inclusive atestar, é um dos programas que teve, assim, na pandemia, uma grande eficiência com irrigação dos recursos para micro e pequena empresa que mais gera emprego no Brasil. Então, nós temos a representação no nosso bloco na pessoa do senador Jorginho Melo, que é de Santa Catarina. E tenho acompanhado, né? Porque nós vamos ter um trabalho muito paralelo entre a CPI e a comissão da Covid, porque muitas informações que nós já temos, com certeza, serão requisitadas pela CPI e nós vamos entregar, como entregaríamos para qualquer autoridade. Então, é um trabalho em conjunto. Agora, eu espero, né? Eu assinei também a CPI, porque já tinha a maioria das assinaturas. Agora, eu espero que essa CPI seja utilizada a bem da população brasileira, principalmente para que a gente encontre mais vacinas, para que estimule a indústria nacional a produzir, porque, por exemplo, agora no orçamento foi vetado 200 milhões para a pesquisa da USP, e eu acredito que o Brasil não pode deixar de investir na ciência e na tecnologia. Um país tão grande como o Brasil, a 8ª potência mundial, com quase 300 milhões de habitantes, ter apenas 2 pequenas indústrias de vacina humana, o mundo hoje está dependendo da China e da Índia. Isso foi o fator globalização que nós vamos ter que mudar agora. E por isso eu espero realmente que a CPI venha para ajudar, e não para fazer confusão, e não principalmente para estar antecipando as eleições do ano que vem. Né? Não pode ter um conteúdo político partidário ideológico. A CPI tem que trabalhar a favor do Brasil. E é isso que eu espero. Se alguém errou, foi omisso, se alguém desviou, tem que pagar, tem que responder, sem dúvida nenhuma. Doutor Vivaldo, qual vai ser a
a economia vai assimilar esta CPI que nós estamos falando aqui? De que maneira? Olha, o que eu noto no setor econômico, Elton, dessa CPI, é um pouco de expectativa igual à sua, senador. É de que ela sirva para melhorar e juntar esforços no sentido da gente ter mais eficácia no combate à Covid e porque vamos ter que conviver com ela para frente. De forma geral, o mundo econômico não está querendo que a CPI seja uma antecipação das eleições de 2022, nesse sentido, tenho a mesma percepção sua. A CPI ela vem no sentido de corrigir erros que o governo já cometeu, mas não no sentido de caçar bruxas, no sentido de corrigir e daqui para frente o país ser mais eficiente no combate à doença. Essa é a expectativa, Fernando, que eu noto. Assim, no mundo econômico não há uma expectativa de que ela seja mais pragmática e menos política. Mas não se convocar, por exemplo, o ministro da Economia, por que não? Eu acho que ele não deve ser convocado nesse momento, porque não é papel do ministro da Economia cuidar de Covid, é papel de duas pessoas, fundamentalmente, presidente da República e ministro da Saúde. Eu acho que um pouco mais adiante os fatos vão exigir a ida do ministro quando alguém disser, por exemplo, que não teve a eficácia que precisava porque faltou dinheiro. Mas também concordo que não deve ser um dos primeiros a depor o ministro da Fazenda, deve ser os ministros e ex-ministros da Saúde. Tem um setor da economia... Luiz Fernando, linha que você colocou para o Vivaldo, que é um economista, e é um homem que conhece de planejamento, infelizmente no Brasil nós não temos como cultura o planejamento. E aí, claro, sem planejamento dificilmente tem uma execução ideal. E esse é um grande problema que aconteceu com o Brasil. Mesmo sendo a 8ª potência do mundo, ou a 7ª potência do mundo, o Brasil não comprou as vacinas no momento da pesquisa. Os Estados Unidos, que é um país forte, um Estado forte, mesmo o Trump sendo contra, sendo um negacionista, como se utiliza hoje, os Estados Unidos investiu e comprou a vacina na pesquisa. Por isso eles têm hoje mais do que o dobro da vacina necessária para vacinar os americanos. Inclusive, hoje tem a notícia que eles já resolveram vender ou doar 100 milhões de vacinas. E o Brasil está procurando. Nós assinamos uma moção de apelo pedindo ao mundo as vacinas. E não tivemos isso, não tivemos a sensibilidade dos Estados Unidos. Então, mas também, por outro lado, se o presidente tivesse comprado essas vacinas na pesquisa e as vacinas não tivessem poder imunológico ou não funcionassem, o que haveria? Aí também talvez iria criminalizar o responsável, o presidente da República ou o ministro da Saúde. Então, no Brasil também, às vezes falta bom senso na aplicação da lei. Você concorda, Oswaldo? Eu concordo, Elton. Veja bem, havia um nível de risco considerável de você fazer contratos para comprar vacinas que ainda estavam em laboratório. Aí a sensibilidade do especialista, que deve ser o ministro da Saúde, Anvisa, e a sensibilidade política do presidente. Os líderes nacionais que optaram por fazer essa aposta venceram. É o caso de Israel, é o caso da Nova Zelândia, é o caso da Austrália e, estranhamente, é o caso dos Estados Unidos, que tinha um presidente que negava, brigava com todo mundo contra a Covid, mas atendeu os especialistas dele e comprou a vacina ainda na fase de pesquisa. Você tem razão, faltou planejamento conjunto entre as três partes, eu sempre coloco, Presidência da República, Ministro da Fazenda e Ministro da Saúde. E faltou a sensibilidade social de apostar na saúde, como fizeram esses líderes que eu já citei. Até porque os protocolos, né, Vivaldo? O Ministério indicando, o próprio presidente indicando protocolos de remédios que está provado que não funcionam. Bom, nós temos um outro... Eu não vou nem fazer intervalo nesse programa de hoje, eu vou aproveitar. Não é todo dia que nós temos um senador da República e a presença do Vivaldo aqui para a gente casar essas entrevistas. Eu vou pedir à direção do programa licença para levar até o final aqui
Não sei, senador, como é que está seu tempo, se o senhor consegue ficar com a gente até o meio-dia? Então tá ótimo. E tem a questão do transporte, né, Vivaldo, que é muito importante para a nossa região nesse momento e está travada. Pois é, eu queria falar, Wellington, você tem razão, com todos os desacertos do governo federal, da administração federal, no ano passado, teve 3 acertos. O auxílio emergencial demorou um pouco, por causa daquelas brigas com o Rodrigo Maia, mas foi aprovado. Serviu, foi muito importante para a economia. Mas é uma iniciativa do Senado, né? Iniciativa do Senado. Começou no Senado, o governo não queria, e a Câmara acabou saindo do valor que ele mandou de 250, virou o Senado propôs 500, e o presidente, para não ficar atrás, propôs 600, o que foi bom para quem recebeu. O segundo acerto foi o Pronamp. E para ir para também a economia, né? O Pronamp e com a economia, ele deu crédito barato para as micro e pequenas empresas, então o Pronamp funcionou bem. E outro que funcionou bem foi o BEM, que é um programa de proteção ao emprego, que agora está sendo renovado. O governo também flexibilizou a legislação para as empresas poderem dar férias coletivas, botar em teletrabalho, reduzir carga horária, reduzir salários, e esse programa complementava. Isso manteve o vínculo empregatício de milhões de empregados. Esses três programas econômicos do governo funcionaram bem. Qual foi o erro? Ter interrompido em dezembro. Eles deviam ter continuado. Agora estão sendo retomados, mas nós já perdemos 4 meses. Mas eu vou aproveitar, Wellington, a sua presença aqui, para fazer uma pergunta na área de ferrovias. O que está pegando que o ministro Tarcísio Freitas não autoriza as 3 ferrovias aqui, ou pelo menos 2, a de Água Boa e a de Rondonópolis para Cuiabá e de Cuiabá? Porque são ferrovias que só precisa autorização, ela nem precisa de dinheiro público. O que está pegando que o Ministério da Infraestrutura não autoriza o início das obras dessas ferrovias? No caso da FICO, vou ser justo com o ministro Tarcísio, que ele trabalhou muito, e nós conseguimos aprovar, inclusive também no Congresso, a permuta, ou seja, o recurso da outorga da ferrovia de Carajás, que foi construído no passado pelo Estado brasileiro, depois a empresa foi privatizada, e aí foi feita, então, a permuta, ao invés da Vale do Rio Doce pagar o governo, ela vai fazer o trecho de Mara Rosa até Água Boa, passando por Copalinho e Nova Nazaré, no Mato Grosso. E esse contrato já está pronto. Eu tive com o ministro a semana passada, e agora, ainda provavelmente, nesse semestre, mês de julho, porque são os detalhes finais que a NTT tem que aprovar também, para assinar o contrato e dar início da obra. Nós queremos e acreditamos que vai começar a obra ainda esse ano. Claro que ela começará de Mara Rosa, no sentido de Mato Grosso, onde tem a ferrovia. No caso da ferrovia Ferronorte, com a Ferrogrão, aí sim existiu muita polêmica e muita disputa até agora. Inicialmente, o ministro Tarcísio disse que uma poderia inviabilizar a outra. A ferrovia Ferronorte poderia inviabilizar a Ferrogrão. Depois de muitas discussões, e aí eu quero aqui parabenizar também o senador Jair Campos, que foi muito enfático, toda a bancada federal, mostrando para o ministro que, olha, é até histórico, é até um reconhecimento de quem lutou tanto, que era um cuiabano, o nosso senador eterno, Vuolo, que é o pai dessa ferrovia. Ele que apresentou o projeto e lutou tanto. Eu, inclusive, tive a honra e até a felicidade de, com ele, participar de muitas audiências, de muitas reuniões, inclusive visitações, para convencer também o governo de São Paulo de investir na ponte rodoferroviária lá, a divisa com São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, a ferrovia Ferronorte é até em reconhecimento à tradição do Mato Grosso, principalmente de Cuiabá, nossa capital. Ela tem que... Eu sou de Rondonópolis, e nós, de Rondonópolis, defendemos que a ferrovia Ferronorte avance a Cuiabá e até o Nortão de Mato Grosso para integrar o nosso estado. Inclusive, Edivaldo, nós, eu e o senador Jaime, apresentamos à Assembleia Legislativa e também ao governador Mauro para fazer uma emenda à Constituição do estado de Mato Grosso,
e essa emenda já foi feita, aprovada pela Assembleia e sancionada e regulamentada. O decreto de regulamentação também já foi aprovado pela Assembleia e acredito que o governador Mauro estará sancionando, ou já sancionou, e agora talvez nós possamos ter, até por autorização do Estado, o trecho de Rondonópolis, Cuiabá, até o Nortão. E, concomitantemente também, lutamos pela ferrovia Ferrogrão, que é importante. Quanto mais estrada, quanto mais ferrovia, melhor para o Brasil e para Mato Grosso. E Mato Grosso é o estado produtor. Né? Mesmo na pandemia, nós estamos aumentando a nossa produção. Só que nós não estamos no centro do Brasil, tão longe dos portos. Por isso, nós precisamos de muita logística, de muito investimento na infraestrutura. E aí o ministro agora já se convenceu que uma não concorre com a outra. Então, nós estamos pressionando, esperando que ou tenhamos o avanço da Ferronorte por autorização do Estado de Mato Grosso ou pelo governo federal. Isso tem que ser resolvido o quanto antes, até porque, como você disse, a ferrovia Ferronorte, ela não precisa de dinheiro do governo. Nós já aprovamos a renovação lá da malha paulista, com isso nós teremos a duplicação da capacidade de transporte da ferrovia Ferronorte, porque no Mato Grosso ela é moderna, em São Paulo é que tínhamos problemas. Então, inclusive, a empresa detentora Rumo pagou um checão de 5 bilhões para o governo federal pela renovação da outorga lá em São Paulo e está investindo mais 6 bilhões. E eles garantem que tem um recurso para começar e terminar o trecho de Rondonópolis, Cuiabá até o Nortão em 3 a 4 anos. Olha, eu tenho uma reportagem aqui para a gente assistir junto, tá? Que é sobre solidariedade, senador Rivaldo. A solidariedade na pandemia. Muitos estão vivendo, a gente falou aqui no início, né, sobre o Ser Família, que é o auxílio do governo do estado, de R$150. O auxílio do governo federal continua, né? Continua. A partir de abril, né? A partir de abril. Menor, né? Agora... Menor. Ao invés de 600, agora 250. Varia de 150 a 250. 250? Muito pouco, né, senador? Muito pouco. Eu acho que muito pouco poderia, como o Rivaldo falou, ter o melhor senso e pudesse ter sido 300, 400 e não parar. O fato de parar 3, 4 meses está levando muita gente a passar fome. E isso é um desrespeito. Isso é uma verdade. Nunca foi tão necessária a solidariedade. Vamos ver uma reportagem... Eu quero parabenizar, o Luiz Fernando, a Assembleia Legislativa. Eu vi aí antes a Geisiane, né? Sua companheira de trabalho aí do programa, anunciando lá a Assembleia instalou um posto de vacinação que está sendo um sucesso. Então, eu quero parabenizar aqui a Assembleia Legislativa, que está indo além do que é o seu papel, mas utilizando os recursos, economizando os recursos para aplicar e ajudar também nessa questão da pandemia, que é uma guerra. Nós temos que, em guerra, ter criatividade, ter iniciativa e ajudar para que as pessoas não continuem sofrendo tanto. A reportagem é da Geisiane Lemes e do José Augusto. Vamos assistir e a gente volta comentando. Roda para mim. Estou recebendo esse maravilhoso kit de alimentação, kit de limpeza. Olha, as verdurinhas fresquinhas da hora que estamos recebendo. Oh, que maravilha! A pandemia desestruturou muitas famílias. Desemprego, redução de salário e o fique em casa como medida de segurança contra a Covid-19, para muitos foi aumento de consumo e afetou até o básico da alimentação. Nesse momento, nunca foi tão importante a solidariedade. De um lado, a fome, do outro, a esperança. A Legião da Boa Vontade faz doações de cestas básicas há vários anos e ficou mais intenso devido ao cenário causado pela pandemia. Realmente, cada vez mais, eles se encontram em situações de vulnerabilidades, assim, com a questão alimentar. Então, esse suporte que eles recebem todos os meses, né, as cestas de alimento, esse mês agora a gente reforçou também com o benefício do leite, né?
e cestas verdes com os nossos parceiros, né, que também ajudam a gente. Com o fim do auxílio emergencial, 12,8% dos brasileiros passaram a viver abaixo da linha da pobreza, ou seja, com menos de R$ 246 por mês. Quando chega uma doação de cesta básica, é como uma luz no fim do túnel. Eles estão vivendo um momento de grande desafio, né? A renda deles caiu significativamente, né? Muitos estão vivendo apenas com aquele salário que muitas vezes você paga um aluguel, a água, a luz e aí o restante, né? A renda do trabalhador caiu em média 20% na pandemia. As ações emergenciais dos governos ajudaram a aliviar o aumento da pobreza. 55% das pessoas que receberam auxílio emergencial são mulheres e a maioria delas é quem sustenta a família. Elas foram as mais impactadas financeiramente por terem um rendimento menor comparado com os dos homens. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que, em 6 meses, o número de brasileiros que vivem na pobreza quase triplicou. Para piorar a situação, teve a alta de preços nos alimentos. A CDL Social, da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cuiabá, também tem dedicado a amenizar a fome na cidade. A instituição realiza entrega de cestas básicas nos bairros mais carentes da cidade. Foi doado ovos e a cesta básica é medicação e chocolates. O olhar na gratidão daquele pai que pegou aquela cesta, daquela mãe que carregou aquela cesta, aqueles ovos. A satisfação que é de você sentir que você está contribuindo para uma família, para pessoas, e que você está sendo uma contribuição para o universo. Nós não podemos mais pensar só no nosso quadradinho, olhar só para o nosso umbigo. Nós temos que expandir a nossa consciência, olhar com um olhar mais amoroso, mais caridoso, de compaixão, né? Então, de misericórdia com o próximo. Então, é um clamor que toda a sociedade, inclusive os nossos gestores, olhar para essa comunidade, para essas famílias que estão nessa condição. Olha, parabéns à LBV, parabéns a... Eu tô aqui? Tô onde? Tô aqui, né? Parabéns à LBV, parabéns também à CDL Social, tem a Assembleia fazendo a parte dela. Agora, eu passei um dado aqui, senador, no início do programa, até vou checar aqui, ó. 27 milhões de brasileiros estão abaixo da linha da pobreza. E aí o Vivaldo tem um dado... Nessa semana agora, a Fundação Getúlio Vargas, por meio do seu Centro de Políticas Sociais, a FGV Social, e o professor Marcelo Nery, soltou um relatório mais recente que só o Hélito parar a ajuda emergencial em dezembro e retomar em abril, já aumentou esse volume de 27 milhões para 35 milhões de pessoas que estão na miséria extrema. O que é pobreza extrema? São pessoas que têm renda inferior a R$ 246 por mês. Então, a interrupção foi um desacerto. A retomada pode melhorar. E creio, Hélito, que logo, logo vocês no Congresso Nacional vão ter que votar, porque a ajuda emergencial está prevista para 4 meses, mas a pandemia não vai acabar e o emprego não vai voltar daqui a 4 meses. Talvez tenha que prorrogar até o final de 2021. O Senado está preparado para isso, senador? O senhor acredita que esse é o caminho? Eu acredito que é o caminho. Um país como o Brasil que tá sem áudio, tem que ajudar os menos favorecidos. Alô? Tá sem... Não, aqui está tudo ok. Está tudo ok? Deixa ele ligar lá. Ligou? Oi? Ligou. Ok. Ok? Eu acredito que sim, Luiz Fernando, porque um país que é a 8ª, 7ª potência do mundo não pode deixar os irmãos brasileiros sofrer fome, principalmente um país que exporta alimentos como é o Brasil.
Olha, eu me lembro quando nós fizemos o projeto da Política Nacional do Idoso, eu apresentei no meu primeiro mandato o Estatuto do Idoso. E o grande argumento que eu usava era exatamente isso. Como é que pode uma pessoa de mais de 65 anos, que trabalhou tanto para fortalecer essa nação, ficar abandonado, porque são pessoas que não tinham direito à aposentadoria. Nós criamos o BPC, que é o Benefício da Prestação Continuada, e hoje são mais de 5 milhões de idosos cuja família seja carente e também os portadores de deficiência, hoje o nome, né? De deficiência física, que a família seja carente, tem direito a um recurso do salário mínimo para o sustento da sua família. Então, eu acho que um país como o Brasil não pode deixar a sua população abandonada. Seja um idoso, seja uma pessoa que não teve oportunidade, como disse aí o Vivaldo, uma família que não tem a renda de um salário mínimo. Senador, quero agradecer a sua presença aqui no programa, pela entrevista, pelo carinho de ter nos atendido. Luiz Fernando, sim. Seria possível, eu gostaria aqui, olha, só de ler uma mensagem que me mandou aqui um dos internautas que está assistindo o programa e mandou a mim, eu gostaria de ler rapidamente. A comissão que está sendo instalada tem uma grande responsabilidade em apurar os desvios e desmandos cometidos pelos gestores na aplicação dos recursos públicos para o combate à pandemia. Por essa razão, é necessário uma CPI isenta e que tenha compromisso com a apuração da verdade. A mídia tem noticiado um acordo para que a CPI seja presidida e tenha como relator 2 senadores que notoriamente não darão a resposta que a sociedade espera. É inadmissível que algo tão importante não seja levado a sério. Acreditamos que Deus o colocou como senador da República para cumprir fielmente sua missão de resguardar a ética, a Constituição e a democracia. Não permita que o Senado seja mais uma instituição a cair em descrédito perante os olhos da nação. Atenciosamente, quem assina é o ouvinte Deocarlos Vilas Boas. Deocarlos Vilas Boas. Eu faço questão de ler esse trecho porque eu acho que a responsabilidade é de todos nós. Formadores de opinião, a imprensa, o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que eu já dei agora, elogiei por um bom exemplo, a solidariedade acima de tudo, e nesse momento, claro que nós temos que fazer tudo para salvar vidas. E a principal meta é vacina, vacina e vacina, e é o caminho que nós temos para não chegar a 520 mil mortes no mês de julho. Então, eu agradeço muito, Vivaldo, a sua presença e a você, Luiz Fernando, a sua companheira Geisiane, e me coloco sempre à disposição. Nós que agradecemos. Parabéns pelo trabalho e pelo brilhante projeto apresentado. Obrigado, senador. Até a próxima. Um grande abraço. Um abraço. Doutor Vivaldo, obrigado também pela sua presença. Obrigado você. Uma última consideração. Ao mesmo tempo que a gente aumentou o nível de pobreza no Brasil, um relatório dos homens das maiores fortunas do mundo, feito pela Bloomberg, que é o portal de economia dos Estados Unidos, o maior do mundo, demonstrou que 11 brasileiros passaram a compor, ficaram bilionários, entre os mais bilionários do planeta. Alguém está ganhando, né? Alguém está ganhando, mesmo na pandemia. Mesmo na pandemia. Obrigado, doutor Vivaldo. Até a próxima, viu? Obrigado pelo carinho de estar sempre nos atendendo. Que aqui. Isso. Obrigado pela oportunidade, Somos Fernando. muito gratos, tá?